Olá pessoal aí do canal Estação Cristã, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo para esse canal, tá? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo em paz, tudo tranquilo? Eu espero que todos estejam muito bem para a glória de Deus, tá certo? Eu convido você para mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou dar sequência, tá? Naquela questão do panorama profético. Para quem acompanha aqui o meu canal, assistindo os vídeos que eu posto, vocês viram um vídeo que eu fiz sobre o panorama profético, né? E eu expliquei naquele vídeo onde nós estamos na profecia bíblica e o que virá depois, né? E eu dei um panorama geral, foi um vídeo ali de 16 minutos aproximadamente. E agora nesse vídeo eu quero pormenorizar, tá? Os acontecimentos do panorama profético. É claro que não vai dar para fazer tudo num vídeo só, portanto eu vou postar alguns vídeos pormenorizando, tá? Aquele panorama profético que eu expliquei. Só que antes da gente continuar, eu queria pedir para que você que está assistindo esse vídeo não deixe de compartilhar, tá? Com alguém. Até porque esse vídeo é um vídeo interessante, é um vídeo teológico, né, especificamente sobre escatologia, que é um assunto que eu gosto bastante. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que também gostam, embora seja um assunto que assuste algumas pessoas, mas é um assunto necessário, é um assunto bíblico e vale a pena a gente falar, vale a pena a gente comentar, vale a pena a gente compartilhar, tá? Então, para você que está assistindo esse vídeo, eu peço compartilhe com alguém, tá? Curta esse vídeo, deixa o seu comentário, deixa até mesmo uma sugestão, por que não, né? De vídeos que a gente possa estar fazendo, tá? Mas nesse vídeo específico eu quero pormenorizar o panorama profético e eu vou chamar esse vídeo aqui de panorama profético pormenorizado parte 1, tá? Que no caso seria o primeiro evento do panorama profético. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, que a gente viu no último vídeo, que é o próximo evento escatológico deste panorama profético, tá certo? E eu quero convidar você aqui pro nosso quadro branco, que eu sempre uso, tenho procurado usar nos últimos vídeos meus, para a gente conversar nesse vídeo sobre este primeiro evento do panorama profético, ok? Então, nós vamos estar falando nesse vídeo, tá certo, gente, sobre este panorama novamente e especificamente sobre o primeiro evento, tá? Deste panorama profético, que, como eu já disse, seria o arrebatamento da igreja, ok? O arrebatamento da igreja, tá? E alguém pode dizer assim, mas não, o que é o arrebatamento? Tá? O que significa esse assunto? Esse assunto é importante? É importante sim, gente. Quando a gente para analisar os textos bíblicos, a gente vê que o arrebatamento da igreja, ele é a esperança da igreja. Se você ler a primeira carta aos Tessalonicenses, você vai ver que quando Paulo vai ensinar sobre esse assunto aqui, ele diz que este assunto aqui, ó, sobre o arrebatamento, era um assunto que precisaria trazer consolo ao coração da igreja. Quando ele encerra o assunto, ele diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então você veja que é um assunto de extrema importância no meio da igreja. Paulo ensinou isso, tá, de maneira pormenorizada, embora Jesus também falou sobre isso lá em João capítulo 14, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre este evento aqui, que é o primeiro evento dentro do panorama profético. E aí você pode perguntar, Renan, eu quero texto bíblico, e nós vamos dar textos bíblicos aqui, tá? O primeiro texto que eu gostaria de usar para falar sobre o arrebatamento, lembrando que o arrebatamento da igreja é uma doutrina bíblica, tá? Que foi revelada, detalhada e pormenorizada pelo apóstolo Paulo, tá certo? No Novo Testamento, tá? Mas foi um assunto que o próprio Jesus também disse. Mas eu quero nesse vídeo comentar e ler com vocês as passagens mais conhecidas sobre o arrebatamento da igreja, que é 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, tá? E 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso
51 e 52, que são os textos mais conhecidos sobre esta doutrina, a doutrina do arrebatamento da igreja. O primeiro texto, tá? Esse vídeo, gente, vai ter aí mais ou menos aí uns 15 minutinhos, tá? Esses assuntos não dá pra gente conversar em vídeos aí de 8 minutos, tá? Fica um pouco difícil, a não ser que a gente dê, né, um panorama geral, bem resumido sobre esse assunto, mas para ter um tempinho legal aí para falar sobre esse assunto, é aí no mínimo de uns 15 a 20 minutos, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a seguir, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Tá? Lembrando que Paulo usa uma linguagem figurada para falar sobre a morte dos cristãos, tá? Quando ele diz aqueles que nele dormiram, tá? Aqueles que dormem, Paulo está dizendo sobre crentes que morreram, tá certo? Ele usa essa linguagem figurativa, né, comparando com um sono, né, como uma dormência de um sono, justamente para amenizar um assunto sério, que é a morte, tá? Mas na verdade aqui ele está tratando de pessoas que morreram, tá? Quando ele diz assim, né, a gente poderia ler da seguinte maneira: para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele morreram, tá? A gente poderia ler dessa maneira, tá certo? Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem ou os que morreram em Cristo. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo, e aí ele é claro, né? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, tá? Com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, Paulo ensinando sobre o arrebatamento, tá? E ele pormenoriza alguns acontecimentos que vai se desenrolar quando o dia do arrebatamento chegar, tá? E esses acontecimentos vai abranger os mortos em Cristo, tá? E os vivos em Cristo, ok? O outro texto que eu gostaria de ler aqui nesse vídeo é 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Lembrando que o 1 Coríntios, capítulo 15, é um compêndio, tá? É uma mini teologia sistemática sobre a ressurreição que Paulo faz aqui. Paulo faz uma defesa sobre a ressurreição enfática, detalhada, profunda sobre a ressurreição de Jesus. E dentro deste contexto, Paulo vai falar sobre o arrebatamento lá no verso 51 e 52, que diz assim: Eis que eu digo um mistério, tá? Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos. Percebe que a mesma linguagem que Paulo usou em 1 Tessalonicenses 4 para tratar da morte dos crentes, tá? Ele usa também aqui em 1 Coríntios 15, tratando a morte dos crentes como um ato de dormir, né? Fazendo uma comparação. Mas na verdade ele está falando daqueles que morreram, tá? Isso também não significa que aqueles que morreram estão em sonolência, tá certo? Estão no sono profundo da alma. Isso também não existe à luz da Bíblia, tá? Mas Paulo usa uma linguagem figurada para tratar de um assunto sério e difícil, né? Que é o tema da morte, tá certo? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, tá? Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, tá? E ele se inclui junto nisso, tá? Esse nós aqui é o grupo dos vivos. Seremos transformados. Então veja, pessoal, que Paulo, tanto em 1 Tessalonicenses como em 1 Coríntios capítulo 15, ele está falando do mesmo assunto. Qual assunto? O arrebatamento da igreja.
E quando Paulo vai falar sobre esse assunto, ele vai dizer em ambos os textos que uma trombeta vai soar no dia do arrebatamento. E dá-se a entender nesses dois textos que quando essa trombeta soar, somente os salvos em Cristo, tanto mortos como os que estiverem vivos, vão ouvir essa trombeta, tá? Existem pessoas que acreditam que quando a trombeta soar no dia do arrebatamento, é somente os mortos em Cristo que vão ouvir. Mas eu particularmente acredito que até os vivos em Cristo vão ouvir também, tá? Então vai ser uma trombeta de Deus, né, que o texto de 1 Tessalonicenses cita, trombeta de Deus, vai ser tocada e o povo do Senhor, aqueles que estiverem em Cristo, tanto aqueles que morreram quanto os que estiverem vivos, vão ouvir o toque dessa trombeta. E quando a trombeta tocar, Paulo vai ensinar em ambos os textos que vai acontecer a primeira coisa, tá? Neste evento do panorama profético, que é o arrebatamento da igreja. Paulo vai citar que vai ocorrer, sabe o quê? A ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Dos mortos, tá? E aí você pode perguntar, todos os mortos? Não, tá? Só vai ressuscitar os mortos em Cristo no dia do arrebatamento. Ele deixa claro isso tanto no texto de 1 Tessalonicenses 4, quanto no texto de 1 Coríntios 15. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que dormiram em Cristo, que morreram crentes, que morreram salvos, eles, ao soar da trombeta, eles vão ressuscitar de seus túmulos com corpos transformados, segundo o que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Então, quando o dia do arrebatamento chegar, vai acontecer o toque de uma trombeta, depois vai acontecer a ressurreição dos mortos em Cristo, então não são todos os mortos que vão ressuscitar, somente aqueles que morreram em Cristo, e esses que morreram em Cristo vão ressuscitar com corpos transformados, tá? Corpos mudados, glorificados, tá? E depois a Bíblia vai dizer que vai acontecer, sabe o que, gente? Com aqueles que estiverem vivos em Cristo, esperando Jesus voltar, a transformação dos vivos. Vai ocorrer a transformação dos vivos. Então veja que quando o dia do arrebatamento chegar, vai acontecer o toque de uma trombeta, vai acontecer a ressurreição dos mortos em Cristo com corpos transformados e também vai ocorrer a transformação dos vivos. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressurgiram de seus túmulos, os mortos em Cristo que ressuscitaram. E vamos encontrar com o Senhor nos ares. Aí lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer o que vai acontecer com os vivos, tá? Com os vivos antes de serem arrebatados e encontrar com o Senhor nos ares. Vai acontecer a transformação de seus corpos. Porque aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Ou seja, todos os crentes, os que já morreram e os que estiverem vivos, no dia do arrebatamento, vão se revestir de imortalidade e de incorruptibilidade. Ao soar da trombeta de Deus, tá? E todos eles juntos, depois dessa transformação, eles serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E agora tem um detalhe muito importante, gente, que vai te deixar pensativo. Tudo isso que eu expliquei vai acontecer, segundo o que Paulo ensinou em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, num abrir e fechar de olhos. Num momento, uma unidade indivisível de tempo,
uma unidade de tempo que não é possível se cronometrar. Alguns chegam a arriscar a dizer que serão 3 milésimos de segundo. Neste tempo, no abrir e fechar de olhos, tudo isso que eu falei vai acontecer tanto com os mortos em Cristo, quanto com os vivos em Cristo. E todos juntos serão arrebatados e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Então, este é o primeiro evento do panorama profético, o arrebatamento da igreja. Isso não é maravilhoso? É claro que a gente não vai ter tempo de falar um pouco mais, de pormenorizar um pouco mais, mas aqui esse vídeo é um resumão deste primeiro evento do panorama profético, o arrebatamento da igreja. E você, está preparado para o arrebatamento da igreja? Fica essa pergunta de reflexão para você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.